Vazia a terra cheia sem ter esperança. Cerro os olhos e atiro-me contente na eternidade. Sossegar ao nada. Me parece que te vejo, Byron, ao meu lado, à minha esquerda, unido, me incitando contra o desespero da descrença com tua voz infernal, e à minha direita, piedoso Lamartine, anjo da guarda contra tua força me arrancando de ti. Com um dedo santo me aponta para o sol que sai das serras. De um lado o demônio, o anjo do outro e eu no meio. Minha alma despedaça. Eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar pra Suzane, ele vai me ajudar. Eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar pra Suzane, ele vai me ajudar. De novo, eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar pra Suzane, ele vai me ajudar. Eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar pra Suzane, ele vai me ajudar. Olha, o meu amigo Suzane, o poeta aqui, nascido em Guimarães, de um povo bem feliz. Vamos lá, gente, vamos lá, gente, vamos lá. Olha, Joaquim de Souza Andrade, o poeta Suzane, nascido em Guimarães, de um povo bem feliz. Seu sobrado se destaca bem no centro da matriz. Eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar Suzane, ele vai me ajudar. Olha, perdeu os pais na infância, viveu a vida infeliz, viajou para a Amazônia, dando a volta em Paris. Eu vou cantar, eu vou cantar Suzane, ele vai me ajudar. Olha, vi um índio no inferno, no tatu do Taturema, deu a volta pelo mundo, foi parar em Barcarena. Eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar Suzane, ele vai me ajudar. Passando em Nova York, viajou lá por Paris, deu a volta pelo mundo, voltando pra São Luís. Eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar Suzane, ele vai me ajudar. Olha, lutou contra a monarquia, lutou contra a escravidão. Esse poeta porreta defendeu nossa nação. Ai! Eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar Suzane, ele vai me ajudar. Olha, morreu pobre na vitória, lambeu as pedras da quinta, depois de apredejado, a Gueza hoje é clamado. Eu vou cantar, eita, rufa de quilombo. Eu vou cantar. Ei, a imaginação divina. Os Andes vulcânicos elevam cumes calvos, circundados de gelos mudos, alvos, nuvens flutuando. Que espetáculos grandes! Lá onde o ponto do Condor negreja, cintilando no espaço como brilhos de olhos, e cai a prumo sobre os filhos do Lhama descuidado,
onde lampeja da tempestade o raio, onde deserto o azul sertão, formoso e deslumbrante, arde do sol o incêndio, delirante coração vivo, em céu profundo aberto. O Gueza é a obra fundamental de Souza Andrade, é a grande obra da sua vida, e uma obra a qual ele foi fiel. Começa a publicar as partes do Gueza, a princípio se chamou Gueza Errante, depois ele reintitulou o Gueza, e com essa obra ele caminha durante a vida toda, até 1902, quando falece. Eu acho que a última tentativa épica que se faz no Ocidente é o Gueza. A própria tentativa épica, obviamente, tem a ver com sua leitura, seu conhecimento homérico. Nos áureos tempos, nos jardins da América, infante adoração dobrando a crença, ante o belo sinal, nuvem ibérica em sua noite a envolveu ruidosa e densa. Cândidos incas, quando já campeiam os heróis vencedores do inocente índio nu, quando os templos se incendeiam, já sem virgens, sem ouro reluzente, viu-se que tinham feito. E pouco havia a fazer-se. Num leito, puro e branco, a corrupção que os braços estendia. O Gueza é composto de 12 cantos, mais o epílogo, e é um relato altamente autobiográfico do poeta. Vai relatando alguns episódios da vida dele, principalmente a viagem dele para o Amazonas, onde aparece o episódio chamado Tatuturema. Os primeiros sucessos escravas de nós. Nossas filhas roubavam, lavravam e pediam após. Mas os tempos mudaram, já não se anda mais nu. Hoje o padre que empolga, vem conosco ao tatu. No canto segundo, que se dá no Amazonas, há uma data 1858. Ele esteve no Amazonas, fez uma longa viagem pelo interior do Amazonas, conheceu os costumes dos índios, tanto que, com base nisso, compôs o episódio do canto segundo, que se convencionou chamar de O Inferno de Tatuturema. Souza Andrade faz um poema indianista, mas com matéria épica encontrada toda fora daquele indianismo beato, beócio, não é, totalmente claudicante, que quer porque quer encontrar heróis gregos nos nossos índios botocudos antropófagos. O canto dele sobre os índios, né, não é da mesma natureza, né, que os poetas, né, indigenistas fizeram. Embora ele seja um poeta romântico, enquadrado historicamente, ele seria um dos últimos românticos, digamos, ele teve contato com grupos indígenas corrompidos pela civilização branca, né, já degradados, com a sua cultura sendo invadida pelos brancos. Souza Andrade mostra o quê? Mostra uma visão impressionante. O indígena trapo, o indígena bebendo, o indígena corrompido pelo homem branco, o homem branco a seu lado sob a forma de comerciante, sacerdote. E tudo isso não num tom retórico, sentimental, mas pelo contrário, parodístico, cru, duro. Ora, senhor Samário, com proposta no poder de curar som do amão, Maranhão de sol, lua e mulher. Ah, trovões no Parnaço, São do Cubes à luz. Quando vem Fomagata, em cascata, terra inunda o tatus. Luso, espamo, presídios, quando se Belzebus, laço e fim, essa raça da graça, eixos santos da luz. Eu nasci no deserto, sob o sol do Equador. As saudades do mundo, diabos levem tal dor. Depois dessa estada no Amazonas, ele voltou ao Maranhão. E nessa altura, ele já estava mais ou menos desapossado de sua herança, que era substancial,
mas foi perdida, foi esbanjada. Um tanto esbanjada por ele mesmo, a gente sabe, era um boêmio e tal, e outro pelo descaminho que os responsáveis deram a essa herança. E ele então teve um fato que restaurou a sua condição econômica, que foi casar com uma viúva endinheirada, a dona Mariana. E com essa viúva ele teve a única filha, pelo menos a que se conhece antigamente, que se chamava de filha legítima, né? Embora haja notícia de várias outras filhas que ele tinha, a Maria Bárbara. Maria Bárbara, cadê você? Maria Bárbara? Papai? Maria Bárbara é uma evocação da mãe dele, o nome da mãe dele, que era Bárbara. Maria Bárbara, os ciganos conhecem pelos dentes a idade dos cavalos. Tiradentes, o secular esquartejado, o sempre moço, como que diz, ciganos fora, o homem é o verbo. Por este, lhe hão de marcar a idade. E sabemos que de 20, 30, 40 anos há velhices hediondas, em polados morféticos, em bigodes de suíças escovinhas, do mesmo modo que há os quase centenários. Ser novo é em poesia ser original. Cada criador uma individualidade distinta, fazendo um mundo próprio e inimitável. Lembro-me agora, náufrago e perdido, porém só. Na mudez minha e sombria, fui à audiência dos reis. Fui recebido. Meu rosto juvenil tinha a beleza da morte prematura. Uma lembrança, o silêncio dos olhos e a tristeza. Vago destino ou de algum dia esperança. Eram os pais dos povos, fui. Somente nessa dívida de honra, a salvação do suicida e dos afros muito dolentes. Quisera eu, bem sagrada descrição, minha mãe virtuosa, ou liberdade, do meu coração, amor. Voltei mais nobre. Tal reservado ofende a majestade. Os réus não correspondem-se com o pobre. O que é de César pela grande porta, da pequena e suspeita o que é de Cristo, revolucionário eterno. Um véu sobre isto, cuja antiga lembrança punge e corta. O Souza Andrade, ele é um mundo, e é um fenômeno singular na literatura brasileira. E podemos até dizer, na literatura mundial, poucas vezes ocorre esse fenômeno. E é uma coisa extraordinária, porque ele foge a qualquer padrão. E foi um modernizador, ele foi um inovador. O que ele ousou na poesia no seu tempo, nós só podemos verificar que venha a ocorrer já 100 anos depois,
talvez no exterior, com T.S. Eliot e também com Pound. Se tivesse escrito em inglês, pode ter certeza que hoje seria considerado um dos grandes nomes da literatura mundial, ao nível de um Joyce, por exemplo. Ouvi dizer já por 2 vezes que o Geza Errante será lido 50 anos depois. Entristeci. Decepção de quem escreve 50 anos antes. Neste mesmo areal, tudo estou vendo, um dia sim, e o mundo iluminado. Vós que na lenda do princípio vistes o belo, o tratado afirmai da paz que existe entre vós, o cantor e o Geza Errante. Ele afinou as cordas de sua harpa nos tons que ele somente e a sós escuta. Nunca os ouviu dos mestres, se desfarpa por isso a vibração de inculta no vosso ouvido. Aceitando os dons que lhe eram devidos e agradecendo aos céus de os dar tão doces, viu na terra os seus dias denegridos pela inveja dos homens, e aos ferozes brados vãos, percorrendo o sul ao largo, ao entorno do mundo, após, então vertido todo o pranto negro e amargo, lhe arrancarem, vereis, o coração. O Geza era uma lenda indígena que ele tinha tirado do Humboldt. Essa lenda era dos índios colombianos, já era uma ideia do maldito, do destinado a um sacrifício. O poema se desenvolve justamente no ciclo da lenda do Geza, que era roubado aos pais e fazia um ciclo solar de 15 anos que eles estabeleciam em torno de um símbolo, e durante esse tempo ele percorria e voltava então ao fim desse tempo, onde ele era sacrificado. Seu coração era arrancado, oferecido ao deus Bochica, e ao mesmo tempo seu sangue era guardado em vasos sagrados. Sozandra pega essa lenda e dentro dela, ao longo de 30 anos, ele se insere a sua vida, ele mesmo se misturando. Ora é o Geza, ora ele próprio, Sozandra. A partir daí ele começa a fazer experiências poéticas que ninguém até então tinha podido sonhar. Ele se solta, e há momentos assim de absoluta alucinação que ele constrói dentro do poema. A maneira como ele lida, né, com a história, né, não só do Brasil, como a história das Américas, que é o ponto mais fascinante. Como ele se coloca na pessoa do Geza e ele consegue fugir, e ele passa pela história do mundo e pela história do Brasil, fugindo. Esse périplo, né, esse caminho, né, esse descobrimento, né, ao longo da própria vida, em que ele mistura a própria vida dele com a vida, né, em torno dele, é que eu acho que é o grande dado, né, de interesse que ele apresentou, né, na obra dele. Do mundo despedi-me. Está despido o manto social que me trajava. Eu diria razão porque hei partido para longe de quanto eu mais amava. Esta alma acostumou-se às estrelas, às solidões aniladas, a exilar-se nas montanhas umbrosas, a embalar-se, qual as aves do céu, nas vascas belas do oceano. Anda-se qual eu ando, sem conforto. Oh, ninguém queira saber o quanto pode ter passado um mudo coração que chega ao estado em que estou nesta ribeira. E eu não posso parar. A voz me brada. Não é aí tua pálida pousada? De toda parte, de através dos mares, de através dos desertos. E que importa a assaveiro acenar negro de poeira, que suspirando passa e não aporta a rama da pacífica oliveira. O selvagem cala-se, evoca doutro tempo um sonho e curva a fronte. Assim, volviu o olhar o Geza Errante as meneadas cismas, qual altares do gênio pátrio, que a ficar distante se eleva a alma, beijando-o além dos ares.
E enfraquecido o coração, perdoa pungentes males que estão dos seus. Deus, como é tristonho o seu vulto sem porvir em pé na margem. Essa época do Sousandrade era a época em que o Maranhão começava a ter, junto com a importância econômica, uma importância cultural muito grande. Porque, com data de 46, mas circulando em 47, há um grande estouro na poesia brasileira, que é a publicação dos primeiros cantos do Gonçalves Dias. É o primeiro fato importante da poesia brasileira pós-independência. Um poeta que se populariza rapidamente, que de norte a sul se torna conhecido, recitado e cantado em seus versos. Nesse contexto aí, o Maranhão começa a se impor no cenário nacional, de maneira que desse período é que vem o epíteto de Atenas brasileira, porque aqui estão João Francisco Lisboa, Sotério dos Reis, Odorico Mendes, não propriamente morando em São Luís, mas maranhense, Gonçalves Dias vindo sempre ao Maranhão, aí Joaquim Serra, Trajano Galvão, Gentil Braga e Sousandrade formavam um grupo que se singularizava na cidade e até escandalizava a sociedade bem pensante de São Luís. Esse grupo também funda um periódico muito importante que é o Semanário Maranhense, que circula durante um ano e no qual Sousandrade colabora muito e inclusive faz sua estreia literária com vários poemas, entre os quais uns excertos do seu grande poema, o Gueza. O encontrareis no mundo, ora sorrindo o riso dos amores, que ao peregrino encantam corações, ora chorando as tão saudosas dores, no túmulo debruçado das nações. Ele entrega-se à grande natureza, ama as tribos, rodeiam-no selvagens. Trêmulo, o Amazonas corre, as margens ruem, os ecos à distância os pesam. Ser e não ser, a deuses eu descrevo, a deuses com a gentil filosofia, com toda a metafísica inspirada de Platão o divino, que em poesia possa caber nesta solidão sagrada. Nossa alma eterna pelas raias erra, dos desertos da vida se extinguindo. Depois, qual estou vendo estar luzindo, vem ver-se o sol, depois ao diabo a terra. Ele começa, a partir dali, a mostrar uma nova forma de criação artística que então não estava dentro dos padrões do romantismo daquela época. Foram 50 anos de uma obra que ainda terminou incompleta. Não é? 50 anos não são 50 dias para você ter uma obra na cabeça. Ele foi percebendo que esta sua obra estava saindo destoante, não estava sendo aceita. E a partir desse instante, ele cria dentro de si o convencimento de que esta obra era para o futuro. Claro viajor das crenças do futuro. Bom dia, Deus. E ele, a voz do céu se erguia, qualquer chamado se ergue a nova esperança. E, futuro, ao futuro ele corria. E é do Gueza a existência do futuro. Viver nas terras do porvir, ao Gueza comprar e se alimentar de pão ventura. A gente pode entender o interesse de Sousandrade pelo mito, à medida que é através do filão mítico que ele vai conseguir integrar o país no continente. Cortés partiu para a conquista do Império Colossal de Montezuma, criou antes o desespero. Faltando vir Jesus, veio Castela em nome dele. E desta vez agora, quem é a vida foi a morte.
Sacro fogo dos templos apagaram. Sacras virgens do sol prostituíram. Aos santos sacerdotes dispersaram nas serras. Deles a seus cães nutriram. Não há voz nem frases para dizeres aquela convulsão. Ó Atahualpa, na desleal conquista, no generoso indômito aí prostrado, sem do destro iludir a arte antevista, vê-se o cadáver do Inca do passado. Os Incas, claro, entraram na miséria depois da conquista. Então, Sousândara começa a falar do índio como uma vítima. E ele escreve o que depois seria chamado indigenismo, em que ele critica e ataca as instituições que exploram o índio, o governo, a igreja, as classes altas. Isto foi muito diferente, incomum na época dele. Isso só a geração depois dele. No ano de 1500, ao tocar a transviada frota de Cabral, terras de Santa Cruz, as praias cobriam-se com um povo manso, nu, ingênuo e limpo de corpo e espírito. Ajoelhando-se quando os portugueses se ajoelhavam, seguindo-lhes cândidos todos os gestos, porque ainda eram verdadeiros. Carregando-lhes dos bosques o vinhático para levantarem a cruz e consolando os degredados que aqui ficavam. Ainda hoje, ninguém penetra na selva do Amazonas que não encontre a primitiva inocência à imagem dos primeiros habitantes do paraíso de Milton. Dizem que em uma ou outra aldeia parece conservar-se vaga tradição que eles ainda amam. Diferente é o que se vê às margens dos rios próximos às cidades, nos pequenos povoados, onde já existem escola e igreja ao contato com a civilização. O que se vê? É o pároco sem fé, sem religião, sem amor, profanando grosseiramente o hábito preto de tanto prestígio em outras eras, falando em Juruparis e infernos, indo às caiçumas noturnas e fazendo da solidão teatro sem testemunho e devassidão e infâmias. Vê-se o mestre escola, quase sempre um idiota, que já de todo não presta nem serve para as coisas da cidade e sem interessar-se pela educação das crianças. Vê-se o mercador ambulante em um comércio que só com o índio se faz, de mil coisas sem valor e sem utilidade, a troco de muita borracha, muito cacau, muita salsa, fruto, às vezes, de todo um ano de trabalho. A gente poderia pensar numa vidência, num avanço dele, quer dizer, como se ele visse essa decadência fora do campo visual da época, mas num campo bem posterior. Cresceram e morreram gerações, e ao prazo veio o Deus da independência e da vingança. Está São Martim, o protetor magnânimo, ditando as sábias leis da liberdade ao escravo, ao índio, a quanto no desânimo colonial medrava sem dignidade. Eia, Bolívar, a ferro frio, a última vitória. Do ponto de vista latino-americano, isso virá a ser explorado apenas no século XX, fundamentalmente com Octavio Paz. Será Paz aquele que, sobretudo a partir da sua ensaística, vai chamar a atenção sobre esse filão mítico latino-americano, sem nos incluir, enquanto que Sousândara nos incluía nós todos. Na direção dos túmulos, o Gueza ao longo das serras navegando, qual delas a mudez rendida, presa. Dias, imensos dias, sempre olhando. Assim navegou ele o mar Pacífico, aprendendo o silêncio da montanha.
Sentiu ser em Deus a alma necessária, sua existência, nuvem que precária erra animada a limpidez dos céus. Mais som do abismo seu, mais luz achava. Era na infância um homem-deus vidente. Meditando, sentia a terra o cérebro, onde a ideia, qual árvore, se finca. E recém-nato, do terreno verbo, sentiu-se em Deus e ergueu a fronte inca. Nós vamos encontrar a inserção dessa figura mítica na história, tomando o corpo, incorporando na vida de Sosândra e, a partir daí, contando a história da redenção necessária do índio, do povo latino-americano. E ele é um precursor, eu acho, muito através dessa postura dele contemporânea, dele se colocar na realidade que o cercava. Como ele se inseria concretamente na realidade em torno dele, ele ficou moderno. O modernismo acabou descobrindo essa possibilidade, posteriormente. Como são lentos, longos e pesados os dias desse mundo. Como custa arrastar este arado pesado da existência, rompendo a leiva pedregosa e seca que dá uma flor. Tu me abandonaste, Deus, na terra ingrata. Eu vou te seguir se depois deste mundo asas me deres. Ele se identifica com o Geza e fala do seu passado, dos pais, da sua irmã, como ele perdeu os pais cedo. Mas vemos na poesia, porque não temos dados assim concretos fora da poesia. Uma coisa que afetou muito Sosândra, evidentemente, foi a perda da mãe. Quando ele era muito jovem. Não se sabe exatamente quando faleceu, mas até os 9 anos de idade, ele tem um poema chamado Meus 9 Anos de Aldeia, a mãe ainda era viva. Então deve ter falecido quando ele tinha 10 anos ou um pouco mais, porque quando ele está viajando para o Peru, ele lembra do aniversário da morte da mãe. Perdeu-os de pequeno mãe e pai, e de então começa o drama. Da profundeza dos túmulos ondeantes, declamando ao palor de sobre as águas, noturnos monossílabos de mágoas dos seus aos solitários navegantes. O gênio da poesia americana, à sombra dos palmares rugidores, última voz da extinta raça indiana. A família de Sosândra era do patriciado rural, situada no município de Guimarães, e era uma família abastada, donos de terras e escravos, tanto que tinham uma vivenda cômoda, bonita, ampla, no que seria uma espécie, entre aspas, de capital rural do Maranhão, que era Alcântara. Alcântara era a capital daquela região todinha do Pericumã, da Baixada Maranhense. E os pais de Sosândra tinham em Alcântara uma casa, um sobrado, onde vinham, sobretudo nas épocas de festa, e moravam lá na fazenda de Guimarães, chamada Nossa Senhora da Vitória. Veio para Alcântara com a sua família, e passou a infância em Alcântara. Não sei se talvez por ficar mais próximo da capital e que já poderia ter uma influência sobre a educação do jovem, Eu sei que morava em um sobrado, a Praça da Matriz, de esquina com a rua de baixo, por muitos anos. Meu avô falava muito dos pais de Sosândra, e do jovem. Meu avô falava do seu interesse pelo lado literário, inclusive com união com outros jovens do lugar para tratar da poesia, dos desenhos, Ele gostava muito do relacionamento com Mãe Calu. Essa que foi escrava, e ele saía muito com Mãe Calu e outros meninos da sua idade para ouvir os contos de Mãe Calu. Contava a lenda então, não dizem que ano, que ali nascera morto um róseo verme, que ainda além disso, no indefeso inerme, unhas cravaram no recente crânio amas negras e o deixaram qual Rômulo jazendo.
que ao despertar sua mãe, qual a leoa rugiu, tomou ao seio, o olhou tremendo, chamando-o à vida. E o sagrado menino, aos ombros dela crescendo, nunca riu-se a mais ninguém. Desprezo por desprezo, a sua estrela separava-o da humanidade em bem. E cresceu neste amor, que faz mimosos os corações até a crueldade, que os educa para vítimas e que há de nunca mais existir. Das trevas, o fantasma levantou-se no espaço. Brisa vária chora em torno das grotas e se espalha no ar a rama solitária. O vale anseia a noitidão profunda e o cavaleiro passa com os ventos qual for o coração das trevas agitando no meio do universo. Eu amo naturalmente essa vida errante sem lei nem futuro. Inseto em arribação contínua. Tuas asas serão cortadas. Cairás em teus primeiros zumbidos. Eu vejo um firmamento de vasto azul. Um astro se levanta no meio. Tudo desmaia em torno de mim. É que nada é estável. Com 20 anos, portanto, em 1852, 53, ele dá um aviso de que está se retirando para a capital do Império, leva 9 escravos na sua companhia, viaja para o Rio. Terra indolente, quem te dá piedade vendo os teus campos se esterilizarem? O Deus, o próprio Deus se ofende e vinga. Peste, desolação, miséria, seca, gritos de cativeiro e maldição. O horror que fazes só nas mãos te estende. Desprezível. Te olharam em torpe estagno a ressonar, engurgitada em gula de tão pesada tradição retrógrada. O Brasil obriga-se à triste verdade. Continua desonrado pela escravidão. Nossa situação moral e econômica não foi alterada em nada pela lei de 28 de setembro. Para os verdadeiros abolicionistas, conservadores, liberais ou republicanos, só pode haver uma boa lei. Será a que extinguir a escravidão. Ele foi com muita esperança falar com o imperador, dizendo assim: temos um imperador que é protetor das artes, da cultura, ele haverá de me atender. E descreve com detalhes esse encontro. O imperador vinha do jantar, a passos tardos, compassados e tal, e ele expôs a situação. O imperador pediu que o nome dele fosse anotado e emprazou para uma próxima audiência. Na audiência seguinte ele esteve. Voltou o imperador e disse: já tomei o seu nome, vamos providenciar. Na terceira, já tomei o seu nome. Num desses encontros ele estava com fome. E o imperador vinha do jantar, farto. E ele com fome, então, se lembrou das festas e dos banquetes que o pai dele dava na fazenda Vitória. E a partir daí, ele se desencantou com o imperador e veio de volta ao Maranhão. O carro do Estado na monarquia com o seu negro carregamento de empréstimos e impostos enterrou-se de há muito na grande lama feita da podridão nacional. Conservá-lo nela
seria até não ter piedade do imperador. Imperador cujo cérebro, dizem, foi afetado dos miasmas paludosos. Miasmas paludosos? Levantar na paz o carro do Estado, sacá-lo do lodaçal, fazê-lo rodar a vapor nas largas estradas do progresso e da honra. É a missão político-terapêutica da República. Em 1871, Souza Andrade vai para os Estados Unidos acompanhar a sua filha, que ele havia internado num colégio, lá para acompanhar a sua educação. Que pai nós sabemos que tenha saído daqui para acompanhar, sobretudo, uma filha internada num colégio americano? A primeira estranheza já é mandar a moça para o colégio americano e não para um colégio na França. Quem podia mandava os seus filhos estudar na França, sobretudo os filhos, né? Mas nunca ouvi falar de algum pai que tivesse seguido filho ou filha no estrangeiro. O que se conhece da biografia de Souza Andrade nos mostra como uma figura completamente fora dos parâmetros. Baby, vem viver comigo no mundo dos negócios. Traz o teu negócio junto ao meu negócio. Burguesa, tendo atravessado as Antilhas, cresce livre dos cheques e penetra em New York Stock Exchange, a voz dos desertos. Dante, Enéas, ao inferno desceram. O Inca há de subir. Ogni esperança lasciate que entrate. Swedenborg, há mundo por vir. Cheques surgindo risonhos e disfarçados em railroad managers, stock jobbers, pin brokers, etc., etc., apregoando. Harley, Union, Central, Pensilvânia. 1 milhão, 100 milhões, 1.000 milhões. Young e Grant, Jackson Atkinson, Vanderbilts, Jay Goods, anões. A voz mal ouvida dentre a trovoada. Fulton's Folly, Codessus Forgery, fraude ao clamor da nação. Não entendem odes, railroads, paralela ao Wall Street e a Chatham. Norris Attorney, Codeso Inventor, Young, Esquire, Manager, Atkinsons, Agent Armstrong, Agent P. Hoffman and Voodoo, Agents, Algazarra, Miragem, ao meio, Burguesa. 2, 3, 5 mil. Se jogardes, senhor, terei 5 milhões. Ganhou! Urra! Sumiram? Traz o teu negócio. Seriam ladrões? Junto ao meu negócio. Pathfinder meditando a queda do Niágara. Vamos viver do comércio barato. Poemas de amor. Quando este oceano de bárbaros, qual esta catarata em roldão, assim desabar a roubar, perdereis barão até o ão. Que não fui eu. Burguesa escrevendo personals no Herald e consultando as sibilas de New York. Young Lady da Quinta Avenida, celestialmente a flertar na Igreja da Graça. Tal caça só mata de almighty dólar. Democratas e republicanos. É de Tilden a maioria. É de Reyes a inauguração. A quem Carbonari, o operário. Além, o Deus Uno, mamão. Comuna.
Strike do Atlântico ao Pacífico, aos bancos, ao erário tutor. Strike, Arthur, canalha, espandalha, queima, assalta. Reino de horror. Free Lovers meditando nas Free Burglars Belas Artes. Roma começou pelo roubo. New York rouba a nunca acabar. O Rio, antropófago. Opiófago, New York. Tudo pernas pro ar. Ele percebe os males do capitalismo, a corrupção que o capitalismo gerava, os escândalos políticos, religiosos, critica os políticos norte-americanos corruptos, admira o que é para ser admirado. E faz de tudo isso um relato, um espelho no inferno de Wall Street. Nova York, no momento da sua ascensão, plena balbúrdia, não é? Crescimento, gangsterismo. A Bíblia da família à noite é lida. Aos sons do piano, os hinos entoados. E a paz e o chefe da nação querida são na prosperidade abençoados. Mas no outro dia cedo, a praça, o estoque, sempre acesas crateras do negócio, o assassínio, o audaz roubo, o divórcio, ao smart Yankee astuto, abre New York. Ele presenciou a Revolução Industrial Americana, o que lhe deu a circunstância de estar na criação do capitalismo nos Estados Unidos, o que foi um momento de grande convulsão, né, social, e da qual ele conseguiu ser o repórter, né, ele conseguiu ser, né, o testemunho, né, através da obra dele. Baby, vem viver comigo no mundo dos negócios. Traz o teu negócio junto ao meu negócio. Vamos viver do comércio barato de poemas de amor. Baby, o que mais importa? A poesia está morta, mas juro que não fui eu. Tudo à minha volta são reclames, desejos vãos e sóis. Tudo à minha volta são reclames, desejos vãos e sóis. O Suzano me parece uma figura desprendida. Ele sempre teve recursos e nunca teve muito apego a eles, nunca cuidou de administrá-los. Por exemplo, ele, nos Estados Unidos, nessa época, ele subscreve o capital do jornal O Novo Mundo. O próprio jornal diz, subscreveu ações da nossa empresa por uma soma substancial, generosa, tornou-se vice-presidente dessa associação. O jornal O Novo Mundo era um jornal republicano. Suzano de lá colaborou com artigos em defesa dos índios, de combate ao império. A abolição da escravatura no Brasil não é uma pressão despótica do rei contra os súditos. Ao contrário, é a vontade nacional, sancionada pelo governo do imperador e que podia ameaçar de queda a monarquia. Temos o mais rico território do mundo. Amamos a paz e sabemos combater até a morte. Tratamos o quanto pudemos de sanar os males que não foram criados por nós, que já os achamos e que não desejamos que passe à geração futura. Há outras abolições ainda a fazer e as iremos fazendo por nós mesmos. E lá ele faz coisas interessantes, ele analisa, critica a situação da intelectualidade brasileira, critica o fato de nós, de um modo geral, estarmos caudatários da cultura europeia e não termos iniciativas de criatividade. Ele critica isso. Nós copiamos em vez de criar.
gênio é ave absoluta e livre, que não suporta prisões. E corajosa e só, desgarra-se pelos desertos onde ninguém habita, por instinto da natureza. O Geza, tendo a forma inversa e o coração do natural do selvagem, sem academia, aceita-o a si mesmo, por espírito de liberdade, e porque ele tem um fim social, e porque eu cantarei um novo canto, formoso ou bom, que semelhasse a nenhum outro canto. Sendo então impossível de mim o que reclamam, e apenas possível o que ofereço, acrescentarei, para terminar esse assunto, que eu continuo. Ainda que sem a ciência do bem agradar, e tão só com a consciência de que todas as forças úteis da minha existência aí serão empregadas para escrever esse poema. Pudessem os melhores dotados seguir meu exemplo. Ele se mantém lá de 70 a 1885. Ele vem retomar a sua vida, vem de volta à sua terra, vem de volta à sua família. A filha concluiu os estudos que ia fazer, é professora. As balseiras na luz resplandeciam. Oh, que formoso dia de verão! Dragão dos mares, na asa lhe rugiam vagas, no bojo indômito vulcão. Sombrio no convés, o Geza errante de um para outro lado passeava, mudo, inquieto, rápido, inconstante, e em desalinho o manto que trajava. A fronte, mais que nunca aflita, branca e pálida, os cabelos em desordem, qual que sonhos alta noite espanca. Acordem, olhos meus! Acordem! E de través, espavorido, olhando com olhos chamejantes da loucura, propendia para as bordas, se alegrando ante a espuma que rindo se murmura. Sorrindo, qual quem da onda cristalina pressentia surgir em louras filhas, fitando olhos no sol que já se inclina e rindo ao perpassar das ilhas. Ele está assombrado, porém certo dentro a ideia vária tumultua. Fala de aparições que há no deserto, sob as lagoas ao clarão da lua. Imagens do ar, suaves, flutuantes ou deliradas do alcantil sonoro cria nossa alma. Imagens arrogantes, ou qual aquela que há de riso e choro. Uma imagem fatal, para o ocidente, para os campos formosos de aulas gemas, o sol, cingido à fronte de diademas, índio e belo atravessa lentamente. Estrela de carvão, astro apagado prende-se mal seguro, vivo e cego, na abóbada dos céus. Negro morcego estende as asas no ar equilibrado. Quando voltou finalmente, pela última vez, ao Maranhão, ensinava grego no liceu aqui. Bom dia, senhores. Imaginemos uma jovem mulher que anda sem olhar para trás, porque está instruída de tudo quanto se passa no mundo. Professor Sousandrade, com licença, eu vim. Estávamos mesmo lhe aguardando, Valentina. Está na hora da mulher ter instrução, senhores. Imaginemos então, senhores, uma jovem mulher que anda sem olhar para trás porque está instruída de tudo quanto se passa no mundo. Que vai, sisuda, elegante, ágil, forte, sedutora de todas as graças e mais respeitada de toda a terra. É a República. É boa, tolerante, entra em todos os templos, de todas as denominações onde haja crença. Anima todas as fábricas, onde o operário tem trabalho. Bendiz os campos das lavras e dá o exemplo do lar. Quem dá o direito a uns gatos pingados, juizinhos, que em nome da lei, mas sem respeitá-la,
a extorquir o pão e os lares, para um senhor ministro do pão de 1000 de nós, fazer um soquinhão imoral a outro senhor ministro que vai bem viver à custa de nossas lágrimas. A gatunagem que vê se lavrar na República não terá sua razão nestes hediondos exemplos? Dizia-se no estrangeiro antigamente que Dom Pedro era o governo e era o Brasil. Que no Brasil havia tudo: barão, comendadores, duques, generais, marqueses, doutores, condes, príncipes, imperadores, menos o cidadão, menos o povo brasileiro. Hoje tem de ser o inverso para ser república. Amemos essa divindade, senhores! Quando se proclamou a república, já se tinha abolido a escravidão, ele, em regozijo pela proclamação da república, faz doação de terras a seus ex-escravos. Os escravos de Suzana não foram apenas ex-escravos que saíram da fazenda, foram ex-escravos que se tornaram donos das fazendas de Codó e de Cururupu. Idealista, sem dúvida, mas um idealista prático também. Tanto assim que, quando proclamar a República, ele foi o primeiro intendente, seria o prefeito de São Luís, fundou escolas mistas, escolas Tiradentes, escolas noturnas. Foram poucos meses, mas realmente sentia-se um ar de renovação, um ar de probidade também, que ele mandou colocar nas dependências públicas palavras de ordem sobre honestidade, sobre o dever do funcionário público. Certa vez, a Pacutilha faz uma matéria sobre a intendência e pergunta se a intendência não tem mais nada a fazer senão criar escolas. Eu estava criando escolas demais. E o Suzana depois foi convidado a sair. O Suzana está atrapalhando, o Suzana não está querendo deixar que a gente ganhe dinheiro. Convidaram o Suzana e disseram: doutor Suzana, o senhor vai fazer uma coisa mais importante, que não era. O senhor vai chefiar a comissão de alistamento eleitoral. E, ao mesmo tempo, o senhor vai presidir a comissão da primeira Constituição da República. O Suzana, então, saiu desse posto importante, em que ele podia fazer muito mais, porque era o administrador da cidade, e foi fazer o trabalho de alistamento eleitoral, foi fazer o projeto de Constituição. No projeto que ele começa a elaborar da Constituição Republicana do Maranhão, ele põe lá a criação da universidade, a educação, a maneira com que ele achava que a libertação do homem era feita através da educação. Era um projeto tão avançado que não foi aprovado. A verdade é que o Suzana, em tudo estranho, em tudo diferente, né? Na política foi também. Ele se acreditava o pai da República, o patriarca da República, né? Ele, num trecho, diz assim: armas com que fiz a República, pontas voltaram contra mim, antes deixasse a raça lúbrica em seu hediondo festim. Quer dizer, já é uma declaração de completa decepção com a República que veio, com a República que ele sonhou e a República que veio. Começam os dias de amargura, noites do exílio da alma e da agonia. Então, na treva e solitário, vê que ninguém subsiste sem a sorte de um outro em quem se firme algum amparo, um coração, um dardo ou mesmo a morte. O relacionamento com a esposa acabou antes de ele viajar para os Estados Unidos. Alguma insinuação de Suzandra dá a entender que talvez o nascimento de alguma filha com alguma escrava causou essa separação. Quando volta para o Brasil, em 85, a filha funda o colégio dela com a irmã de criação e a esposa também participa. E em 97, Suzana já não morava mais com ela, morava na Quinta da Vitória, elas no colégio, e assim simplesmente abandonam todo e vão para Santos. Vamos levar para casa.
Sousandra estava em dificuldades, pela velhice, para pagar os impostos que ele devia ao município. E a parte que executava essas cobranças foi a ele, citou, e ele então ficou meio desesperado e fez uma carta ao prefeito, na qual ele solicitava que fosse dispensada a cobrança dos impostos. E na carta, que foi extensa, ele disse: eu fui um vencedor na vida, mas fui vencido pelas misérias humanas. A pedra rolou no mundo, tinha aresta e arredondou. Eu também rolei no tempo e ele muito me ensinou. O mundo rola no espaço e também muito melhorou. E eu fui rolando com ele e ele me desarestou. A pedra rolou, a pedra rolou, tinha muita aresta e arredondou. Eu também rolei, rolei sim senhor, rolei pelo tempo e ele me desarestou. E a pedra rolou, a pedra rolou, a pedra rolou, tinha muita aresta e arredondou. Eu também rolei, 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 rolei sim senhor, rolei pelo tempo e ele me desarestou. O maior livro é o mundo, que ensina sem professor. O maior mestre é o tempo, que dá lições com louvor. E o coração é sincero e nosso melhor pregador. E Deus é o melhor amigo em quem sempre se acreditou. E a pedra rolou, a pedra rolou, a pedra rolou, a pedra rolou. Tinha muita aresta e arredondou. Eu também rolei, rolei, rolei sim senhor. Rolei pelo tempo e ele me desarestou. Doente, pobre, sem nada, ele começou a vender as pedras do seu sítio Vitória. Então perguntava o que ele está vivendo. Ele disse: estou comendo pedras. Era uma imagem que ele fazia pelo fato de estar sendo obrigado a vender uma parte das pedras que muravam a sua vivenda. Com isso, obtinha recursos para se manter. Nas proximidades da sua morte, ele estava cuidando de publicar uma parte complementar do Goethe, chamado Goethe Uzak, e depois, o que consta que adoeceu e foi encontrado pelos alunos, já no seu leito de morte, na Quinta Vitória, e foi pelos alunos levado ao Hospital Português, onde veio a falecer. Há uma versão de que ele, ao saber da proclamação da República, teria ficado em pé, muito emocionado, sem dizer palavra, apenas com a mão no coração. Viva a República! Viva a República! República proclamada! Pau d'Arcos em flor! República proclamada! Pau d'Arcos em flor! Concidadãos, da aurora de 13 de maio, raiou o 15 de novembro, o maior dia do Brasil, o mais formoso dia das Américas, o melhor dia do universo. Eis a grande nota de paz e amor que a 1789 daria e deu 1889. Passaram as trevas. Entramos na luz. Concidadãos, caíram as fazendas de todos os escravos. Surge a pátria
de todos os livres. A pátria desarmada, a pátria feliz, toda cheia de luz, de inteligência e de glória. Então olhemos para ela, todo, que desperta. Concidadãos, não receemos nada. Estamos nos grandes círculos de luz, nos áureos e vastos horizontes da liberdade. Quem não honrará os seus, de onde renasceu? Tivemos o grande terremoto. E agora vamos ter as pacíficas e harmoniosas energias do povo para a reconstrução da pátria. Cada operário honrará seu posto distinto, porque os brasileiros deixaram de ser os monos da monarquia. E agora são os livres cidadãos da nova pátria. E nada mais belo do que, após o dilúvio, e então as rosas, os girassóis, as violetas, formando o mesmo arco de aliança das revoluções da paz. Era uma vergonha pertencer a esta nacionalidade. Quem hoje não terá orgulho de ser brasileiro? A escravidão foi um conjunto de vícios, da fátua ignorância e do rebaixamento moral. Passou e apresentou-se a liberdade. Concidadãos, viva o Deus da liberdade! Viva! Viva a República Federal Brasileira! Viva! Viva o governo provisório do Brasil! Viva! Viva o presidente Deodoro! Viva! Viva o governo provisório do Maranhão! Viva! No meu coração vai carnaval, no ponto onde o coro da igreja, e o brilho de uma pista colossal, e o Big Bang não quero ver, plantou a tirania mundial. Sou índio guerreiro, vou amazonar, na poesia sou